Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Olha, e nós vamos hoje dar continuidade ao transtorno de personalidade narcisista. Olha só. E aí, você já fez anotação? Você já comentou? Você já comentou sobre sua tarefa, que é comentar, fazer um resumo, né? Você já se identificou com alguém que tem essas características? E a gente sempre, quando nós estamos estudando, nós sempre vamos ver e assimilar pessoas que têm essas mesmas características, né, que nós vamos falando, assim, vai se encaixando, né, como nós falamos, né, muitas pessoas com essa característica do transtorno de personalidade narcisista, a gente vê muito no meio cristão, nas igrejas, na liderança e também no meio político. Você vai ver muitos chefes também. Por quê? Porque o narcisista, ele gosta do pódio, ele gosta dessa chefia, dessa dinâmica de ser líder, de empoderamento. Pois bem, vamos lá. Vamos dar continuidade, essa apostila vai estar em suas mãos, tá bom? Os narcisistas são carismáticos, eloquentes, encantador. Gente, e as pessoas não, às vezes podem não conhecer ou entender o que é um narcisista porque eles são perspicazes, são finos, são sagazes. E também eles são encantadores e as pessoas não vão ter, às vezes, conseguir detectar, principalmente se ela tiver fragmentos de dependência emocional, ou seja, dessa dependência emocional, ser um dependente, ele não vai conseguir pensar que a pessoa é boa, a pessoa vai pensar que a pessoa quer o bem dele. E muitos pastores são habilidosos nisso, né, em reverter a situação, fazer a pessoa se sentir culpada por causa disso. Eles são brilhantes, gostam de se exibir em público e de serem idolatrados, né, como nós já falamos aí. O Freud, ele desenvolveu o transtorno de personalidade chamado narcisismo com base na história de Narciso. Esse transtorno é caracterizado por amor exacerbado de um indivíduo por si próprio e por sua imagem. Tal transtorno pode levar o indivíduo a ter sérios problemas, uma imagem, uma vez que este transtorno leva a pessoa a uma vaidade descontrolada, admiração excessiva por si próprio, como também uma grande necessidade de ser admirado, não admitindo que sua presença passe despercebido em determinados lugares como faculdades, grupos de amigos, igrejas, bailes. Olha, o narcisista, ele é tão louco que o narcisista ele tem dificuldade de receber aconselhamento, tem dificuldade de receber opinião. E por mais que ele te ouça, não significa que ele vai executar aquela ideia. E quando ele de fato vai executar aquela ideia, ele jamais vai dizer e vai te agradecer por você ter dado aquela ideia para ele. Na verdade, ele vai dizer que já sabia. Para o narcisista, tudo ele já sabe, tudo ele já viu, tudo ele já foi, tudo dele é grande, tudo dele é melhor, tudo dele é mais belo. O narcisista é um eterno insatisfeito consigo mesmo, com a vida e com os outros. Ele vai estar insatisfeito com tudo, né? Porque ele sempre vai querer mais. A medida do ter do narcisista nunca enche. O narcisismo descreve uma condição psicológica e uma condição cultural. Os narcisistas estão mais preocupados com o modo como se apresentam do que o que querem ou do que o que sentem. Eles querem mais mostrar estética ali. Os narcisistas negam quaisquer sentimentos que contradizem a imagem ou o comportamento que procura expor. Por ter um senso de identidade defeituoso, tem dificuldade de autoanálise e de se autorregular emocionalmente. O narcisista é incapaz de estabelecer um laço verdadeiro com os outros indivíduos. Não pense que o narcisista te ama, viu? Não pense que o narcisista se importa com você. Na perspectiva da igreja, ele quer saber da lã, da ovelha, e não da ovelha em si. Tanto é que a pessoa sai da igreja e o narcisista não está nem aí. Eles ainda dizem alto e bom som, Deus tirou, Deus vai mandar outros, né? O narcisista não está nem aí, rapaz, com você. Se você... E ele gosta de te humilhar, ele gosta de falar, de colocar de expor em público, fazer pouco de você. Esses indivíduos, além de sedutores e ardilosos para obtenção de poder e controle, eles têm a necessidade de estarem sempre no pódio das atenções, bem como exigem a admiração de todos e em todos os contextos e, sobretudo, precisam ser reconhecidos ou conhecidos por outras pessoas. Tem essa necessidade
absurdo. O narcisista, e eu quero falar muito nesse contexto aqui também, porque nosso aluno, a maioria é cristão, os narcisistas, eles amam altares. Eles amam altares que está em iminência, que está em evidência, né? Os narcisistas. Os narcisistas têm uma característica impiedosa, atitude de morde e assopra. Eu de morde e assopra, foi sem querer, eu fiz isso pro teu bem. Ou como diz o saudoso ator conhecido como Chaves. Foi sem querer, querendo. Foi sem querer, mas querendo. Eles também agem banalmente como explica a Michelle Engelke. O seu cabelo fica mais feio assim. Ele vai te criticar, rapaz. Ele vai te criticar. E tudo tem que estar do jeito dele. Tem que estar do jeito. Ele vai criticar, ele não tem problema em... O narcisista não tem problema em desferir uma crítica para você. E se você for um dependente emocional, tu vai dizer assim, ele só quer o meu bem. Não, você é um dependente emocional. O dependente emocional é tão um cão emocional, um cachorro emocional, um pet emocional do narcisista que ele se sujeita aos caprichos do narcisista, ele se sujeita às ordens do narcisista. O dependente emocional, gente, pasmem-se, o dependente emocional admira o narcisista, acha ele empoderado. Se for as mulheres, ai, como eu queria ser como ela, empoderada, decidida, resolvida. O narcisista, um marido narcisista, quando ele é pastor, a mulher está doente em casa. Ele quer saber da igreja, do status, do pódio. O marido narcisista não tem dificuldade de deixar a família dele morrendo dentro de casa, ele está na igreja. Quero partir aqui mais na perspectiva aqui cristã. Como é que funciona? Se ele é um pregador, ele não está nem aí se a família vai para a igreja ou não, se a mulher está feliz ou não, se os filhos vão estar na igreja ou não, para o futuro dos filhos, ele vai dar o alimento para os filhos ali. O narcisista geralmente vai manter os filhos escondidos de todo mundo, ele não gosta de mostrar os filhos para ninguém. Eu não gosto de mostrar meus filhos para ninguém, não, é porque os filhos podem aparecer mais do que ele. Os filhos podem aparecer mais do que ele. Ele só encosta essa porta aí, que tá um barulho. Ou deixa ela aberta, isso. Agora eu vou ter que fazer almoço? Não, pode fazer. Eu vou assistir, tá? Vai, pai. Aí, agora sim, para poder continuar a nossa aula. Então, se ele for um pregador, eu quero aqui usar vários fatores, tá bom? Se ele for um pregador, o que vai acontecer? Ele não vai mostrar a família dele para ninguém. Geralmente os narcisistas não gostam de andar com a família. Não gosta de apresentar. Não posta foto dos filhos, o narcisista. Não adianta. E ele só vai postar se ele ganhar algum status por isso, elogios por isso. Se ele perceber que os filhos ganham mais elogio do que ele, a casa cai. A casa cai. Por quê? Porque ele não vai postar os filhos. O narcisista, ele é pregador. O pregador que ninguém conhece a família dele. Por detrás de todo pregador que ninguém conhece a família, ou pregadora que ninguém conhece a família, tem um narcisista ali. Tá bom? Que não leva para a igreja. Ele costuma sempre ir só para a igreja. E ele não pede oração pela família que está desviada. Não pede porque não tem esse sentimento, minha família está desviada, que não está nos caminhos do Senhor, ou até mesmo o católico, né, que não vai para a igreja e tal. Não, o narcisista teve para ver aqui a coroação dos coroinhas, para ver aqui a celebração, o batismo e tal. Não, o narcisista não vai apresentar ninguém, o narcisista não vai levar a família. E quando leva, se ele perceber que a família está aparecendo mais do que ele, gente, a casa cai. A casa cai porque para o narcisista, glórias a ele, louvado seja ele que tem que aparecer primeiro. Então, você conhece algum pregador assim, que você não conhece nem a família, e conhece, mas ele não leva, não faz questão de estar apresentando, não faz questão de postar a foto dos filhos, não faz questão de postar a foto do marido e a foto do filho, da esposa,
e, consequentemente, a foto dos filhos, ele não vai postar as fotos dos filhos, ele não vai postar a foto da esposa, ele não gosta nem de andar. O narcisista, ele é capaz de viajar pra praia sozinho e deixar a esposa e os maridos em casa, viu? O narcisista é capaz de viajar sozinho, e deixar o esposo e os filhos em casa. Ou vice-versa, a esposa e os filhos. O narcisista, ele viaja sozinho, deixa o marido ou deixa a esposa doente em casa. O narcisista, ele não tem esse senso de que, Deus, para ele tudo terceiriza, Deus vai cuidar, porque eu não posso deixar aqui de aparecer, que eu tenho que ficar aparecendo, que o povo precisa de mim, porque se não for eu. Então, na perspectiva ministerial, conheci uma mulher que ela estava no fundo do posto do relacionamento dela, e eu falei, vai, larga a igreja, vai cuidar da tua família, você está doente, e tu se torna tóxica com isso, vai cuidar do teu marido e tal, não sei o quê. Mas só que o marido não dava pódio para ela, não dava status para ela, na verdade ela tinha até vergonha de andar com o marido. Nunca vi ela andar de mãos dadas com o marido. Gente, olha só, o sinal aí de um tóxico narcisista, não anda de mãos dadas. Nem ela anda com o marido, e nem o marido anda com ela. E só anda se ela trazer status para ele, ou se ele trazer status para ela. Se não trouxer, né, se não angariar esse status, não vai andar de mãos dadas. O narcisista, ele nem de sexo ele gosta. Por quê? Porque o sexo é um lugar de ser subjugado. E quando o homem faz sexo com a mulher, é para subjugá-la. É para subjugá-la. Simplesmente para isso. O narcisista, ele vai criticar. O seu cabelo fica super feio assim. Mas, amiga, eu tô dizendo isso só pra te ajudar, viu? Misericórdia. Quem sou eu? A pessoa que ela critica pelo WhatsApp, que tu recebe, até mesmo em qualquer lugar na rua, assim, os amigos, só pra te ajudar. Deus me livre. Assim, misericórdia. Como é que eu falo isso? Meu Jesus. Tá entendendo? Ela critica, é o morde e assopra. Bate, passou, fez sem querer. Ninguém vai querer um bolo tão duro assim. Mas eu tô falando isso aí, amiga, só pra te alertar, te dar um toque, tá? Só pra te ajudar. A maquiagem do teu olho está borrada. Amiga, mas é só pra te ajudar, eu tô falando isso. Misericórdia, quem sou eu? Quem sou eu que não sei nem fazer maquiagem, mas tua maquiagem é isso, tua roupa, esse teu sapato tá ridículo. Não, eu tô falando assim porque eu sou tua amiga. Tá bom? A minha casa é melhor e mais aconchegante para festas. Se você quiser usar a minha casa, né? Eu não quero nem que fale que foi eu que dei, não. Não, nem fale que foi eu que avisei, foi eu que fiz isso. Além de nunca ajudar, essas expressões machuca e atrapalha. Além de nunca ajudar, machuca e atrapalha. O narcisista tem o poder incrível de acabar com o seu bom humor, com o seu dia, com a sua festa. Ele é habilidoso para fazer isso, o narcisista. O narcisista gosta que a vítima esteja sempre com a sensação de estar na corda bamba, de modo que possa manipulá-la melhor. A vítima ideal precisa se sentir em risco o tempo todo, ameaçada em sua segurança emocional. Isso gera uma sensação frequente de desastre por perto. Então, o narcisista gosta de deixar sempre mal, e isso dá um tesão emocional nele, isso dá uma alegria, afaga o ego dele em perceber que ele conseguiu te deixar mal, em perceber que ele conseguiu te deixar ruim. Os narcisistas também querem serem adulados. Ai, ai. Eu lido com gente assim. Não, na verdade, eu não lido. Para ser adulado? Só quando eu quero também. Como eu sei lidar com o narcisista, e às vezes quando ele me interessa, o trabalho dele me interessa, a pessoa dele me interessa, aí eu dou o que ele quer. E o narcisista quer o quê? Quer pódio, quer elogio, quer as luzes da ribalta, quer o tapete vermelho. Ele quer ser ali afamado, ele quer ser adulado. E eu sou habilidoso. Quando o narcisista me convém, me beneficia, aí eu vou dar o que ele quer. Porque sem você, né? Você não é Deus, mas sem você nada podeis acontecer. Sem você nada podeis fazer. Então eu dou para o narcisista aquilo que ele quer. E como lidar com o narcisista? De duas uma.
Ou você foge dele, porque ele não vai mudar. Segundo, ou você dá o que ele quer. Eles gostam de ser adulado, ficam irritados quando isso não acontece, viu? Quando ninguém adula ele. E eu cago para alguns narcisistas, eu cago. Muitas vezes apresentam-se arrogantes ou pretensiosos. O indivíduo com este transtorno se preocupa muito com uma fantasia ilimitada de poder, brilho, beleza, amor, ideal e etc. Eles acreditam ser superior a todos. Ninguém é maior do que eu, ninguém é melhor do que eu, ninguém prega melhor do que eu, ninguém ensina melhor do que eu, ninguém canta melhor do que eu, ninguém faz bolo melhor do que eu, ninguém dá faxina melhor do que eu, ninguém tem um carro melhor do que o meu, uma moto, uma bicicleta, a casa mais bela, o marido mais lindo, os filhos mais top do que ninguém. Mesmo sendo inseguro, o indivíduo se contempla como portador quase de uma divindade. Ele se acha um divino, ele se acha um Deus. Um narcisista, a admiração que tem por si próprio é tão imensa que quando ele fala, ele deseja ser ouvido a qualquer custo. E quando ele realiza algum feito, ele deseja que todos o louvem. Todos o louvem. Ele deseja, portanto, que pelo simples fato de existir, o mundo coloque em um pedestal e o celebre. Todo narcisista ele quer ser recebido com pompa. E se tiver alguém que ele não gosta numa festa, ele vai dizer para a amiga daquela festa: por que tu convidou ela? Ela falou: nem gosta de tu. E ela vai querer controlar a festa. Ela vai dizer como é que tem que ser tua festa. Ela vai dizer como é que tu tem que realizar. Pô, tira essa mulher de lá. Nem de você ela gosta. Vai fazer de tudo para aquela pessoa sair da festa porque ela não gosta. E se ela não gostar, sinto muito. Ela não vai também para tua festa. Ainda vai criticar a tua festa. E se ela deu alguma coisa, ela vai querer pegar de volta. O narcisista, ele não dá um ponto sem nó, como dizia minha mãe. O narcisista, tudo que ele faz é para te deixar sempre devedor. Elias, tranca a porta ali mais uma vez. Pega aqui, ó. Por mim. Fala se abrir de novo, que... Isso. O narcisista vai fazer sempre você se sentir devedor. Sempre vai fazer você se sentir devedor. O narcisista. Por quê? Para você sempre poder comer aqui na mão dele, ó. Você sempre vai estar devendo para o narcisista. A necessidade pela admiração é tão intensa. A personalidade narcisista vê-se como especiais e incomparáveis, quase como príncipes ou princesa. Acredita que tem um status especial que os coloca acima das pessoas comuns. Consideram-se superiores e com direito a favores especiais e tratamento favorável. Elas estão acima das regras que regem os demais. Ainda por cima, eles possuem crenças negativamente emolduradas, como: se eu não estivesse no topo, sou um fracasso. Assim, eles podem buscar glória, riqueza, posição, poder e prestígio como modo de continuamente reforçar sua imagem superior. Os narcisistas tendem a ser muito competitivos com os outros que reivindicam um status igualmente alto ou recorrem a estratégias de manipulação para alcançar seus fins. Eles são competitivos e eles não aceitam. Nem que muitas vezes, muito embora ele não saia no prejuízo, mas o narcisista, lembra, o narcisista, coisa que você vai dificilmente arrancar de um narcisista é a curiosidade. O narcisista não esboça muita curiosidade, até porque o senso de empatia dele é muito pouco. Ele tem empatia com a empatia do narcisista é só por interesse próprio. O narcisista, gente, o narcisista, entenda o seguinte: o narcisista ele só vai te dar aquilo que tu quer. E ele sabe o que tu quer, rapaz. O narcisista sabe o que tu quer.
Então não pense que ele vai, ai, foi tão bonzinho comigo. Ele sabe o que tu quer. Ele é um bom orador, ele é eloquente, ele é inteligente, porque ele quer ser o melhor da sala de aula, ele quer ser o melhor da faculdade, ele quer ser o melhor no teu emprego. Ele vai ser. E ele é arrogante, narcisista, e ele te esculhamba, ele te destrata de forma pejorativa, e no final ele vai pedir desculpa. Ele pode até pedir desculpa com medo de ser tratado ali ou de ser rejeitado no cargo de liderança dele, que é na empresa, que é na igreja. Mas ele só vai pedir perdão. E ele falou assim: filho, amiga, eu te pedi, amiga ou amigo, eu te pedi perdão, porque, principalmente as mulheres, eu vou te pedir perdão porque, né, eu falei aquilo, mas assim, tu sabe, né, eu fiz aquilo pro teu bem. Porque ele nunca vai assumir a culpa, ele nunca vai assumir que te tratou, eu errei, de fato, eu sou... Então tem misericórdia de mim, tá bom? Mas o narcisista não. Quer te pedir perdão, né, mas assim, quem sou eu, né, para julgar? Porque eu só fiz aquilo para te ajudar, porque eu tentando te ajudar, tá entendendo? Ele justificando. Para quê? Porque no pedido de perdão dele, ele vai te fazer se sentir mal, se sentir culpada. Ele vai criar um sistema todo, uma reviravolta, que no final, mesmo você sendo culpada, é você que vai pedir perdão para ele. A pessoa narcisista solicita com toda a confiança que reparem em suas conquistas, seus bens materiais, seus atributos físicos e sua influência social. Entretanto, essa exibição de faxina de máxima confiança geralmente é um escudo compensatório bastante frágil. A pessoa narcísica busca apreciação compulsivamente, porém deixa de apreciar os outros. Ela busca apreciação, mas ela não aprecia os outros. Busca admiração, mas ela não admira os outros. Busca valorização, mas ela não valoriza os outros. Busca respeito, mas ela não respeita os outros. Busca elogios, mas não elogia os outros. Busca o pedido de perdão, mas não perdoa os outros. Então, senso de empatia? Ela não tem. Porém, deixa de apreciar os outros. Além disso, tende a competir e buscar destaque, dominando qualquer um que a ameaça, seu território. O narcisista tem um comportamento encantador. Encantador pode ser arruinado por explosões arrogantes. Ele é arrogante, narcisista, viu? E é arrogante ao extremo. Observações cruéis ou atos insensíveis, tais como intrometer-se para assumir o controle ou agir de maneira exigente e presunçosa. Julgar os outros é um comportamento automático. E as percepções mordazes constituem uma forma de autoempoderamento e entretenimento social. Emocionalmente, narcisistas são poços sem fundo com seus egos insaciáveis. Competem, se comparam com os outros, buscam elogios de forma infantil, viu? Os narcisistas sempre precisam de mais controle, mais gente que o adorem cegamente. Ele busca, quer que o adorem cegamente. Ele não tem dificuldade de te corrigir. O narcisista sempre tem a necessidade de te corrigir. E isso faz ele se sentir bem, viu? Ele vai te corrigir, tudo ele sabe mais, tudo ele tem mais. No desenfreado e desmedido anseio pelo poder, que é o controle pelos outros, os narcisistas precisam de pessoas espelhando para eles a imagem de maravilhosidade que querem expor socialmente. Por isso preciso de pessoas empáticas, doadoras, para que não falte suplemento para os seus egos inflados. E o que é o suplemento para o narcisista? É o elogio. A valorização. É que sejam recebidos com pompas. O narcisista deseja tudo isso. Tá bom? Deixa eu pular aqui um pouco. Quando a riqueza ocupa uma posição mais elevada do que a sabedoria, quando a notoriedade é mais admirada do que a dignidade, quando o êxito
é mais importante do que o respeito por si mesmo. A própria cultura sobrevaloriza a imagem. Deve ser considerada narcisista. O narcisista... E assim, você nunca vai conseguir fazer com que o narcisista se sinta culpado. Você nunca vai fazer com que o narcisista se sinta culpado. O perfeccionismo é uma das características de narcisista. Perceba que o narcisista só fala dele. Só fala dele, viu? Não adianta. Sobre o quanto ele é maravilhoso, inteligente e especial, viu? E você tem sorte de ser amigo dele. São concentrados apenas em seus próprios interesses. Já pensou? Então você tem sorte de ser amigo dele. Você tem sorte de poder conhecê-lo. E ele deixar... É porque assim, o Elias aqui é a produção, o narcisista é o seguinte. O narcisista... É muito louco isso aqui. O narcisista, ele tem poucos amigos. Por que ele tem poucos amigos? Porque ninguém... Porque todo mundo vê que ele é tóxico. Que ele é nojento. Aí quando tu chega na vida dele, o que ele vai dizer? Ele falou, tu tem sorte, filho. Porque eu não tenho amigos. Eu sou muito seletivo. Não é que ele é seletivo. Não é que ele é seletivo. É que ninguém quer ficar perto dele. É que todos o rejeitam. E pelo fato de todos o rejeitarem, a única pessoa que tem é tu mesmo. E ele fez tu acreditar que tu é a única pessoa que entra na casa dele, que tu é a única pessoa que come na mesa dele. Porque eu não trago ninguém aqui na minha casa. Na minha casa não vi ninguém, não. Na minha casa aqui. Então, assim, eu trouxe porque você é meu amigo, eu lhe amo. Tá te dando o que tu quer. Pra tu se sentir importante, pra tu dar pra ele, devolver pra ele o que ele quer também. Contraria o narcisista, pra tu ver. Voltando ao assunto, né? Se tu tá na minha mesa aqui porque eu confio em ti. É nada. Contraria o narcisista, pra tu ver. Discorda dele, pra tu ver. Vê se ele te ama. Diz que ele tá errado, pra tu ver. Diga que ele tá errado. O narcisista adora ser o centro das atenções. O narcisista adora ser apresentado em público. O narcisista adora ser elogiado. O narcisista reúne pessoas em belos eventos para celebrar sua vida e seus feitos, que ele fez, que ele realizou. O narcisista não expõe, mas impõe. Não lidera. O narcisista não lidera. Porque liderança é inspiração. O narcisista não. Ele não lidera. Ele domina. Ele controla. Então o sistema de liderança do narcisista não é a inspiração, é o controle, é a manipulação, é a dominação. Não há diálogo com o narcisista, mas o monólogo, porque ele não se importa com o que tu fala, com o que tu pensa, com o que tu diz, com o teu sentimento. Ele tá cagando para isso. Ele tá cagando pro teu sentimento. O narcisista, as amizades não passam de meros objetos de uso da vanglória do narcisista. O narcisista só é amigo de quem pode proporcionar algo para ela. O narcisista só é amigo de quem pode proporcionar algo para ela. Se tu tem bons carros, boa casa, boa chácara, um bom dinheiro, quando você proporcionar algo para ele, ele vai ser teu amigo. Quando não, pode esquecer. Ele não vai ser teu amigo. Ele não quer ser teu amigo. O narcisista? Não quer ser teu amigo. A alegria da vítima torna-se a tristeza do narcisista. A tua alegria é a tristeza dele, e o seu prazer está na dominação e no controle. Por isso que os narcisistas colecionam assuntos que afetam negativamente suas vítimas. Isto posto,
O fato deles machucar bem, como diminuir os outros, propõe a eles um sentimento de poder e controle. A vida para os narcisistas é um jogo, por isso amam falar mal dos outros. Narcisistas amam falar mal dos outros, porque dos outros ainda presta. Só ele que é o cara. E desejam que seus ouvintes concordem. E o louvem por estar repleto de razão. Nossa, cara, agora sim, viu? Teve um narcisista, colega meu, que eu falei assim, rapaz, pensando bem, eu vou te dar razão, viu? E ele falou assim, não, Paulo, eu sempre tive razão, mas eu te perdoo. Eu te perdoo porque tu duvidaste de mim. Os narcisistas são extremamente vigilantes, pois eles desejam estar sempre no controle de tudo, por isso necessitam ficar atentos. Então o narcisista, ele quer que as pessoas o louvem, concordem e celebrem. Uau! Você está coberto de razão. Você é o cara. A mentira é uma das diversões mais vivaz na vida de um narcisista. Eles mentem descaradamente e dissimuladamente. Eles mentem descaradamente e dissimuladamente. Não tem dificuldade. Eles mentem, são habilidosos em mentir e não têm vergonha em mentir, nem tão pouco quando são pegos no flagra por terem mentido. Estão nem aí eles. O narcisista mente com prazer, com a finalidade de expressar seu ar de grandiosidade. O narcisista ele sempre tem essa ideação de grandeza, de grandiosidade. Então, ele vai mentir nesse aspecto. Então, nossas aulas no que diz respeito ao transtorno de personalidade narcisista vai ser bem ampla, porque é um público que você vai ter que aprender muito a lidar com eles. Acredito que tem mais na sociedade. E tem aqueles que desenvolvem o narcisismo também, no decorrer dos anos, com o poder. O narcisista mente para causar impacto na vida do ouvinte. E por isso que você tem que estar atento para lidar com eles, que você pensa que a pessoa é legal, a pessoa fala, eu sou muito verdadeira. Não, você é um narcisista. Porque excesso de verdade revela... Você é um mal educado. Excesso de verdade revela uma má educação. Ninguém quer viver com pessoas que têm excesso de verdade. Ninguém quer viver com uma pessoa que tem um exacerbado excesso de verdade. O narcisista é desprovido de vergonha. Por isso, mentem sem receios. O narcisista, eles mentem sem receios. Não estão nem aí, não. O narcisista não está nem aí. Tanto é que uma mãe narcísica, ela vai querer ficar mais bonita na festa de 15 anos e vai querer aparecer mais na festa de 15 anos da filha. Tá nem aí. Ela quer aparecer mais do que as amigas, aparecer mais. Ela vai se submeter de forma esdrúxulas, né, nas suas performances sensuais no aniversário da filha de 1 ano, de 2 anos. Ela vai querer se aparecer mais do que a filha. E ela diz, não, eu tô fazendo aniversário é por mim mesmo, porque eu quero me alegrar com a minha filha e tal, não sei o quê. Porque ela quer aparecer. Na frente de outras pessoas, ela aparenta ser uma mãe ideal pelo fato de que esse status lhe proporciona admiração. Não, mas ela, assim, eu vejo o cuidado dela com a filha. Às vezes, sim, você tem que entender. É o seguinte, ver se ela é uma mãe de fato, top, e quem é top não precisa dizer, ou se ela está simplesmente exercendo aquilo porque isso lhe arranca a admiração da sociedade. E que é muito bom poder perceber, notar e entender essa questão. O narcisista mente em todo lugar e em todas as ocasiões como se fosse uma atitude normal. Para ele mentir, se vangloriar, se exaltar, para ele isso é normal. A tal ponto que ele não titubeia, olha nos olhos, mente com elegância, mente com coerência,
mente com congruência, mente com fineza. Então eles são habilidosos na mentira. Eles são bons na mentira. O narcisista, ele é campeão em hipocrisia. Porque mentir sem esboçar remorso, ou temer por aquilo, é de uma hipocrisia gigantesca. O narcisista mente para fazer com que sua vítima se sinta culpado. Então ele é muito bom em fazer com que a pessoa se sinta culpada. E ele vai fazer, na verdade ele vai conseguir fazer você se sentir culpado. A pessoa oprimida pelo narcisista deve sentir como se estivesse o tempo todo pronto para salvá-la, não podendo falhar jamais, ou algo de ruim acontecerá se você não salvar. Ela sente a necessidade, depois que ela for dominada pelo narcisista, ela sente pessoas que é dominada pelo narcisista, ela não sabe dizer não para a pessoa. Ela não sabe dizer não para a pessoa. Ela não sabe discordar da pessoa. Ela tem necessidade de sempre ser consultada pelo narcisista. Ela não toma nenhuma decisão se o narcisista não trouxer um aval dela. Por quê? Porque a dependência emocional dela faz isso. Ela se torna refém do narcisista. E assim, o narcisista, o que ele mais quer é um dependente, uma pessoa que tenha característica de dependência emocional. E a pessoa dependente emocional terá grande dificuldade de se desvencilhar, ou de sair de perto, ou de não aceitar a companhia ou a pseudo-amizade do narcisista. Além de desprovido de ternura, compaixão, solidariedade, os narcisistas são egoístas, viu? Os narcisistas sempre cultivarão um senso de superioridade. Eles também precisam fazer com que o máximo de pessoas acredite na ilusão e inúmeras vezes investem num charme social. Deixa eu pular aqui. Para o DSM-5, indivíduos com transtorno de personalidade narcisista estão frequentemente preocupados com fantasias de sucesso ilimitado, poder, brilho, beleza ou amor ideal. Podem ruminar acerca de admiração e privilégio. Há muito devidos, né? E comparação-se fervorosamente às pessoas famosas ou privilegiadas. Olha só, tem um político aí que eu não vou citar, que não é essa a questão. Nós temos um governante, mente. Ele é muito habilidoso em mentir. Isso aqui é bom porque você só vai poder enxergar e perceber, notar os comportamentos humanos se você for imparcial. Tem que ser imparcial no atendimento. Tem que ser parcial para futebol. Tem que ser imparcial para política, imparcial para religião, para você poder enxergar como são as coisas ou o comportamento humano. Então, o político ele mente descaradamente fora do país, né? Mente, ele narcisistazão. Um narcisista habilidoso. E também são traços de psicopatia. Não só lá, mas só um exemplo que eu estou te dando, para você ver. E a imparcialidade faz você não andar com os gados, nem com os porcos, não andar com a manada, mas faz você pensar. Então, eles são muito habilidosos. As pessoas com esse transtorno são muito habilidosas em mentir. As pessoas com esse transtorno de personalidade creem extremamente ser superiores, especiais, únicas, e espero que os outros a reconheçam como estrelas. Portanto, elas têm um desejo absoluto de estar exclusivamente no pódio, sob as luzes da ribalta e, sobretudo, sob olhares idolátricos das pessoas. Elas tendem a falar muito, costumam dominar e guiar o curso da conversa, a falar excessivamente. É um modo de controlar e manipular a percepção alheia, além de validar a ilusão. Esse comportamento trata-se de um modo de conhecer e, sobretudo, testar os pontos frágeis e desejos alheio, aprendendo instintivamente ao longo da
interação, como afetar a vítima. Então, de tudo, o narcisista vai querer buscar algum modo para poder te afetar e, por fim, te dominar. Porque te dominando, ele consegue uma presa fácil para fazer com que alimente o seu ego. Então, e portanto, o narcisista desejará uma pessoa que sempre dê o que ele quer, coloque onde ele deseja. Pessoal, mais uma aula, olha, e ainda não concluímos, viu? Não concluímos, estamos na segunda aula sobre narcisismo, e era só uma, mas não conseguimos finalizar, e vamos para frente, porque você precisa aprender muito. Por quê? Porque onde tem um entendimento sobre esse transtorno de personalidade narcisista, eu estou aqui livrando você de se tornar refém de um deles e contudo, você não se torne um refém emocional e não desenvolva uma emoção doentia por causa disso. Tá bom? Obrigado. Deixa o seu comentário aqui, como combinado, tá bom? Na nossa aula, faça o seu resumo aqui e até a próxima aula nesse mesmo horário, nesse mesmo canal.